Se você me perguntar, Marco Aurélio, qual o pior defeito, o pior hábito que uma pessoa pode construir na sua vida, sem que ela note, perceba, tenha ciência, consciência do que está fazendo? Eu diria que é o hábito das desculpas. A gente aprende isso cedo. Você já viu uma criança dar desculpa? Parece que é instintivo. A gente já começa a justificar, a argumentar com desculpas desde pequenos. A grande questão é que a gente cresce e acha que isso é normal, que não tem nada a ver. Mas eu encontro pessoas adultas que não se relacionam bem, que não alcançaram sucesso na vida profissional, não conseguiram estabilizar o seu emocional, porque passaram a vida dando desculpas, primeiro para si mesmos e depois para a vida. Terrível isso, né? E vocês não se iludam, é um hábito que todo mundo ou tem, ou está tendo, ou vai ter. A gente quando pega para dar desculpas é uma coisa impressionante. E deixa eu falar para vocês, é fácil nos habituarmos a dar desculpas. Culpamos as circunstâncias, a falta de tempo, a nossa energia, ou até mesmo as pessoas ao nosso redor, culpamos o governo, o clima, e por aí a gente vai embora e não para mais. E quando a gente quer justificar talvez algo que está no nosso coração, e não falamos a realidade, a verdade, nós damos desculpas. E olha só, e muitas vezes a desculpa é uma barreira que construímos para nos proteger do medo. Eu vou deixar isso bem claro hoje aqui. Medo do fracasso, medo da crítica, medo do desconforto, medo da verdade, medo da reação do outro. E eu posso ir embora a noite inteira nesse processo. A Bíblia fala sobre isso. Jesus contou uma parábola extremamente intrigante, que tem a ver com o reino de Deus, a parábola da grande ceia. E sabe o que ele aponta nessa parábola? Que até para Deus nós damos muitas desculpas, muitas. E a gente tem que parar com isso, e eu espero que hoje não vai ter a prática terapêutica no final, porque toda a mensagem é uma prática terapêutica, porque eu acredito que hoje, se você conseguir ter consciência de que talvez você simplesmente deu desculpas para muitas coisas na sua vida, para continuar no erro, para não ter que andar com Deus, para não ter que ajudar o próximo, para não ter que resolver seus problemas, para não ter que lidar com seus conflitos. Você só foi dando desculpas, e você está dando desculpas até hoje. Eu espero que você acorde para isso e pare, porque faz mal. Lá no Evangelho de Lucas, o Senhor conta essa parábola, diz que o Senhor, um homem que representa Deus, resolveu dar um grande banquete e convidou aquelas pessoas que estavam próximas a ele. E o que acontece? Essas pessoas começaram a dar desculpas, e esse homem, ou Deus, ficou indignado. E eu estava lendo essa parábola e pensei, Deus, foi uma das lutas mais difíceis da minha vida, lá na minha juventude. Não, gente, eu ainda sou jovem. Lá e muito tempo atrás, foi desaprender a dar desculpas. Porque choveu, não, hoje não dá. Tá difícil, não tem como. Eu não tenho o passe do ônibus, né? Naquela época era passe, não sei quem lembra. A gente andava, tinha um ticket que a gente entregava no ônibus. E a gente vai dando desculpas. E é sobre isso que essa parábola fala. Ela diz que certo homem deu uma grande ceia, uma referência a Deus, e convidou muitos. Referência a nós como igreja. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar
desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Isso aqui eu vejo muito, me desculpe. O outro acaba se tornando o problema para você até andar com Deus. Desculpas, desculpas, desculpas. E o Senhor, indignado com isso, disse: saiam e chamem quem vocês encontrarem, porque aqueles que deveriam estar não estão, todos deram desculpas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, hoje nós vamos aprender que não existe desculpa para você deixar de resolver seus problemas, lidar com as suas dificuldades, estabilizar sua vida e fazer o melhor. Não tem mais desculpas. Hoje nós vamos cortar esse mal pela raiz. No mínimo, você vai sair daqui com uma consciência muito grande, que não dá mais para viver assim. Combinado? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar antes. Vamos pedir ao Espírito Santo que tire qualquer desculpa que você possa dar durante a mensagem, né? Fala: Espírito Santo, vai trabalhando na minha mente, no meu coração. Vai abrindo os meus olhos e mostrando que existe em mim um hábito invisível, que muitas vezes eu acho que é algo normal, mas não é, e que me leva a ficar encontrando desculpa para tudo nessa vida. Me ajuda, Senhor, a entender isso, a vencer isso e a construir um novo hábito, o hábito de enfrentar a vida, de resolver os problemas, de ir à luta e acreditar que com o Senhor tudo é possível. Oramos e pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. A mensagem ficou um pouquinho longa, eu vou tentar não me demorar muito, mas eu queria esclarecer 2 coisas sobre esse hábito de dar desculpas. Primeiro, essa daqui. É um hábito invisível que nos paralisa, não deixa você resolver sua vida, não deixa você tomar decisões coerentes, não deixa você seguir em frente. Você encontra justificativa para tudo. Eu não vou em tal lugar por causa disso, eu não faço isso por causa daquilo. Eu não ando mais com Deus porque aconteceu aquilo, eu não falo mais dessa forma porque me disseram aquilo outro. Você vive dando desculpas e é um hábito invisível que está paralisando você. Está impedindo você de ser feliz, de alcançar seus sonhos, de viver tempos bons na sua vida. E olha só, gente, se puder, vá anotando algumas coisas. Quer dizer, tem impresso aqui. Desculpas soam inofensivas, mas funcionam como uma teia. Tenta imaginar uma teia. Quanto mais as usamos, mais presos ficamos. Você vai dando desculpa aqui, vai se acostumando a dar uma desculpa ali. Você não sabe mais falar o que você sente, você só dá desculpas. Você já não diz mais eu não gosto, ou eu não quero, ou eu não posso. Você simplesmente diz: não foi possível. Talvez da outra vez a gente consiga. Você se acostumou a dar desculpas para tudo e isso mudou, inclusive, a sua maneira de encarar a vida, as pessoas e os seus relacionamentos. Steve Paul, ele é o autor de um livro chamado Criaturas de Hábitos, ou Criadores de Hábitos. Eu não sei bem a tradução do inglês para o português, mas ele diz o seguinte, que a desculpa é um álibi, inclusive da estagnação espiritual. Hoje eu não vou orar, estou cansado, Deus entende. Gente, esse domingo eu não vou na igreja não. Tá um domingo de sol, acho que eu vou ficar em casa, porque eu mereço, Deus entende. E a gente vai dando desculpas para tudo. Eu poderia passar a noite aqui. No texto de Lucas, a frustração do Senhor na parábola é muito grande, porque chegou a hora da ceia, ele envia o seu servo para avisar os convidados: venham porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar o quê? Desculpas. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Alguém já te deu uma negativa, mas você percebeu que na verdade era uma bela de uma desculpa? Quem já viveu essa experiência aí? Todo mundo, né? Você viu que a pessoa só estava dando uma desculpa, chega a ser constrangedor. Mas você acredita que quem fez isso achou que você não percebeu? E quando você dá desculpas, tem hora que você pensa que o outro não está percebendo, mas o outro está percebendo sim, que você só está dando uma desculpa. Mas deixa eu dizer algo mais sério para vocês. Toda vez que dizemos, não tenho tempo, ou não estou pronto, estamos na prática dizendo, não confio em mim mesmo e que Deus possa me capacitar. Gente, é simples assim. Por isso é um hábito tão nocivo e tão destrutivo e que afeta tanta vida das pessoas. As pessoas mais indecisas que eu conheço dão desculpas em excesso. As pessoas mais frustradas que eu conheço dão desculpas em excesso. As pessoas cujos relacionamentos falharam dão desculpas sobre si mesmas e sobre o próprio relacionamento o tempo todo. Uma coisa que Deus me ensinou é que eu fui criado para dar certo. Quem pensa assim, diga amém. E se eu quisesse que as coisas dessem certo, eu não poderia ficar dando desculpas o resto da minha vida. Eu não vou para tal lugar porque não tem isso. Eu não vou tentar um vestibular porque eu não tenho condições de pagar isso ou pagar... Gente, eu parei de dar desculpas. Então a desculpa, ela é um hábito invisível que vai paralisando você em quase todas as áreas da sua vida. Pensa um pouquinho. Quantas vezes você já não deu desculpas para coisas que você poderia ter ido lá e feito? Quantas dessas cadeiras estão vazias porque alguém deu uma desculpa hoje e não veio? Talvez pareceu até bem real. Sim, eu estou cansado. Eu poderia dizer para mim mesmo, estou cansado hoje. Eu acho que seria mais do que justo que eu ficasse em casa e fosse descansar. Mas aí só seria uma desculpa disfarçada de justificativa ou uma justificativa disfarçada de desculpa. Por quê? Desculpas também são um sintoma do medo e da autossabotagem. Sabia disso? Vida é para ser vivida. Quem concorda, diga amém. Mas tem que ser vivida com coragem, com determinação, com força e com Deus. Vida tem que ser vivida, mas não é para ser vivida de qualquer jeito. Tem que ter muita força, muita determinação, coragem, Deus. E a gente tem que aprender que se nós rendermos ao medo e à autossabotagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar dando desculpas onde nós deveríamos encontrar verdade. Nós vamos continuar dando desculpas onde nós deveríamos tomar uma decisão. Nós vamos continuar dando desculpas e não reconhecendo que estamos errados. Estamos errados. Você deve estar dando uma desculpa. Eu não acredito que eu saí de casa para escutar isso. Ai, que bom que você veio. E eu estou aqui dizendo, que bom que você veio. Você precisava ouvir isso. Desculpas, sintomas do medo, da autossabotagem. Olha que interessante. Muitas desculpas nascem do medo. Medo de fracassar, de ser rejeitado, de não ser o quê? Suficiente. Tem coisas que você vai ter que encarar, e vai ter que enfrentar, e vai ter que assumir, ou você vai dar desculpas, e a sua vida não vai andar. Essa é que é a realidade. Na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo ele escreve assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ele não está dizendo que você não vai sentir medo, vai, mas você não vai ter o espírito de medo, uma coisa que domina você, que consome você e que controla você. Não, mas ao contrário disso, Deus nos dará esse espírito de poder, de amor
e de moderação. Equilíbrio. Olha que coisa extraordinária. E por que eu estou falando isso? Porque não é só o medo, tem também a autossabotagem, que a maioria pratica. E a autossabotagem é um mecanismo de defesa que funciona assim: se eu não tento, não posso falhar. Acontece que você também não cresce. Por quê? A autossabotagem é assim: para eu não correr o risco de fracassar, eu não tento. Para eu não correr o risco de ser criticado, eu não faço. Para eu não correr o risco de receber um não, eu não falo. Entendeu como funciona? Para não correr o risco de que alguém reclame de mim, eu fico calado ou não assumo os meus erros, as minhas dificuldades. Pronto, autossabotagem. Eu parei, eu me sabotei. Só que eu também não cresço. Eu não desenvolvo, eu não amadureço. Eu não me aperfeiçoo. Eu não permito que Deus me ensine. Porque não pense você: meu irmão, minha irmã, eu gostaria muito que Deus ensinasse a gente uma música carinhosa, Vanberg, por favor. Eu queria muito que Deus ensinasse assim: me pusesse num colinho, passasse a mão na minha cabeça e falasse assim: meu querido Marco Aurélio, pode ir que vai dar tudo certo. Não terão lutas, não haverá dificuldades, todo mundo vai te entender, ninguém vai te contrariar, e eu estarei com você abrindo todos os caminhos. Ia ser bom, não ia, gente? Quem gostaria? Só que não. Deus senta a gente e fala assim: ande que eu vou com você, mas você vai andando. E os opressores, vai lutando. E as dificuldades, vai enfrentando. E os problemas, vai resolvendo. Mas eu vou com você. Está seguindo Brené Brown. Eu já falei sobre ela aqui, essa professora e pesquisadora americana. Ela é fantástica. Ela falou o seguinte, que a coragem começa quando decidimos aparecer, mesmo sem garantias. Mesmo sem garantias. Quando eu estava lendo essa fala dela aqui, eu estava lembrando que tem hora que você tem que se lançar no processo. Tem hora que você tem que se lançar no processo sem garantia nenhuma. Você não vai ter garantia de tudo. Você vai deixar de ir? Não, segue. Eu quero um relacionamento que me dê 100% de segurança. A gente se encontra no céu. É o único lugar que você vai ter esse relacionamento e vai ser com Deus. É o único relacionamento que você tem 100% de garantias. O restante você tem que lutar, se esforçar. Relacionamento é sacrifício, é luta. Tem coisas boas? Tem. Faz bem para a alma da gente, demais da conta. Mas é fácil? Não. Então é interessante que a gente precisa aprender que, a segunda coisa, as desculpas, elas são muitas vezes um sintoma muito forte do medo que sentimos e que produz esse mecanismo de defesa terrível chamado autossabotagem. Que muita gente não sabe lidar com isso, mas deveria. Agora, eu disse para vocês que toda essa palavra, ela nos traria algumas respostas. Bom, a primeira delas, já que você entendeu que desculpas, ou dar desculpas para tudo, é extremamente nocivo, então a primeira coisa que você precisa entender é que a responsabilidade, ela é o antídoto da desculpa. Não tem como. Não dá para fugir das responsabilidades. Você é pai, você é mãe, tem responsabilidades. Você é marido, você é mulher, você tem responsabilidades. Você está num relacionamento, você tem responsabilidades. Você tem a sua vida é uma grande responsabilidade. Cuidar de você e de quem ama você é uma grande responsabilidade. Tratar bem as pessoas é uma grande responsabilidade. Andar com Deus é uma responsabilidade. É uma responsabilidade.
olha só, isso aqui é muito importante. A cada desculpa que damos, adiamos a oportunidade de servir, de aprender, de crescer e de alcançar os objetivos que Deus nos confiou. Eu nunca olhei para a minha fé, eu nasci e fui criado em igreja evangélica, igreja batista. Mas eu nunca olhei para a minha fé e achei que eu deveria servir a Deus de qualquer jeito. Jamais. Aí eu olho para a Bíblia tem mandamentos, eu tenho que seguir os mandamentos. Não é opcional, eu não posso andar com Deus de qualquer jeito, não tem desculpa para isso. Porque se você vai oferecer para Deus, você tem que oferecer o melhor. Porque se você não consegue oferecer o seu melhor para Deus, você não vai conseguir fazer isso com quem está perto de você. É simples desse jeito. Mas eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. Eu não posso cuidar dos meus filhos de qualquer jeito. Eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Vocês estão entendendo? É isso. Olha só. Quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Colossenses, ele diz: tudo o que fizerem, façam de qualquer jeito? Não. Façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, aqui no sentido de humanidade, homem e mulher, pessoas. Faça de todo o coração. Se você vai cuidar de algo, cuide da melhor forma possível. Se te entregarem uma missão, faça o teu melhor. Se você está estudando, se entregue, aprenda, construa. Isso é maravilhoso. Se você ama, ame de todo o coração. Gente, isso é tão bom. Responsabilidade é o antídoto da desculpa, porque quando você age assim, você para de dar desculpas. John Maxwell escreveu mais de 60 livros, boa parte deles best-sellers. John Maxwell disse assim: as pessoas que dão desculpas raramente avançam, porque perdem tempo justificando em vez de agir. E isso é tão importante, porque para mim, para você e para Deus, o que nós podemos fazer talvez de melhor na construção da nossa existência é parar de dar desculpas para o óbvio, para aquilo que a gente já sabe que não tem para onde correr, temos que enfrentar, temos que lutar, então vamos. Você está dentro de um relacionamento, faça o teu melhor. Você tem um trabalho, faça o teu melhor. Você tem uma família, faça o teu melhor. Você tem algo para realizar, faça o teu melhor. Pare de dar desculpas. Não tem como. Uma dica: troque o não consigo por ainda não sei, mas vou aprender. Isso muda a mentalidade de vítima para protagonista. Eu ainda não sei, mas vou aprender. E vou fazer o meu melhor. Ninguém nasce sabendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostaria de ter nascido pregando, mas não foi assim. Eu tive que aprender, eu tive que estudar, eu tive que lutar contra mim mesmo, eu tive que vencer minhas dificuldades, minhas deficiências. Não foi fácil. Não existe a condição perfeita. Existe aquilo que você é capaz de fazer. Disciplina. É quando você escolhe que vai resolver, que vai mudar, que vai fazer, que as coisas vão dar certo. Dallas Willard, esse filósofo americano, eu fiz uma série aqui na igreja com um dos livros dele, escritor maravilhoso. Ele colocou da seguinte forma: a graça não se opõe ao esforço, mas ao mérito. Esforço é a forma de cooperarmos com Deus.
Nós estamos debaixo da graça, não precisamos fazer nada. Não. A graça não se opõe ao esforço. Não é porque eu estou debaixo da graça de Deus que eu não vou me esforçar, que eu não tenho que melhorar, que eu não tenho que produzir, que eu não tenho que ser um melhor homem, um melhor ser humano. Agora, mérito, isso aí a Bíblia não leva em consideração. Ninguém é melhor do que ninguém aos olhos do Senhor. Então, o esforço é a forma de cooperarmos com Deus. A graça não se opõe ao esforço. Continue se esforçando. Você é crente, tem Deus, você ora, você lê a Bíblia, mas você se esforça. Não tem facilidade. Eu gosto de revelação. Quem não gosta? Eu gosto de profecia. Quem não gosta? Mas eu sei que Deus não fará por mim. Não. Deus só vai fazer por mim aquilo que for um milagre, ou seja, aquilo que eu for incapaz de realizar. Mas enquanto estiver ao meu alcance, Ele me dará força, sabedoria, direção para que eu realize. Quem tem que correr atrás sou eu. Vou te dar um exemplo prático para você que acha que é difícil orar. Estabeleça aí horários fixos para oração, que é o que eu faço, ou leitura bíblica. Isso elimina a desculpa do não tive tempo. Não tive tempo. Porque vai lá, um versículo. Hoje eu quis gravar uns vídeos, eu quero começar a ler a mensagem com vocês. Já comecei a gravar os vídeos, eu gravo uma quantidade de vídeos antes de começar a divulgar. A Bíblia, a mensagem, escrita por Eugene Peterson, um pastor que fez uma tradução do original a partir da sua experiência pastoral. É uma das Bíblias mais lindas de ser lida. E por isso o título é Lendo a Mensagem, porque a Bíblia se chama A Mensagem. E eu quero ler essa Bíblia com vocês todo dia. Eu quero ler um capítulo ou um trecho e ler com vocês pelo Instagram ou pelo TikTok, ainda não sabemos qual plataforma da igreja, e quero fazer sempre uma oração. E quando eu li o primeiro capítulo, vocês acreditam que o primeiro capítulo levou exatamente 45 segundos para ser lido? É muito pouco, gente. É muito pouco para tanta coisa. É tudo uma questão de disciplina, de você querer. Aí eu faço um convite para você, para que você ouça, veja o Deus que remove justificativas. O nosso Deus, Ele é especialista em remover desculpas, justificativas. Eu fico pensando, Jesus, né? Deus desceu a esta terra em forma humana para morrer por pecadores que na maior parte não deram a mínima para o sacrifício dele. Pensa, ele tinha que ter muita convicção, porque ele teria muita justificativa para dizer, eu não vou fazer isso. Mas ele fez, porque ele tinha certezas no coração, e não justificativas. Certeza do amor por nós, certeza que muitos o ouviriam, certeza de que esse mundo só poderia ser transformado através da sua atitude. Teria todas as justificativas do mundo, mas resolveu fazer o certo. Vocês estão entendendo? O nosso Deus faz isso. Mas Deus sabe muito bem que você tem que parar de dar desculpas. Deus entende que você tem que parar de agir desse jeito. Eu posso continuar a noite toda. Eu posso. Nosso Deus remove justificativas. De novo, eu vou citar John Maxwell. Pessoas que dão desculpas são aquelas que geralmente não têm resultados, inclusive no reino de Deus. No reino de Deus.
Olha, uma vez o apóstolo Paulo resolveu dar uma desculpa. Ele virou para Deus e falou assim: Senhor, não dá, eu tenho um espinho na carne. Não menciona que espinho é esse, ele diz: eu tenho uma dificuldade aqui, não dá, não dá. Dá para o Senhor resolver? Já te pedi 3 vezes. E aí Deus dá uma resposta para a desculpa dele: a minha graça te basta. Aí acho que apareceu outro espinho. Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Não tem cansaço, não tem dor de cabeça, não tem dificuldade, não tem impedimento. Nós temos capacidade de enfrentar tudo com coerência, com equilíbrio, com respeito, com dignidade, com fé. Nós temos. E a graça de Deus nos basta. E quando nós não pudermos, eu sei que Ele fará o milagre. Mas enquanto não precisar do milagre, eu vou fazer. Eu vou estar aqui com vocês, eu vou estar trabalhando na clínica, eu vou correr atrás de brinquedo, eu vou correr atrás de doce, eu vou evangelizar as pessoas. Eu vou correr. Eu vou correr. Tim Keller. Gosto demais dele. A graça não é apenas o ponto de partida da vida cristã. É o caminho inteiro, gente. É o caminho inteiro. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, o senhor só cita esses autores americanos mais antigos? Eu falei: mas filho, é minha formação. Eu sou antigo, né? São os autores da minha época. Não, Hudson, a gente lia Tim Keller, John Maxwell, eram os autores que a gente lia. Mas o senhor não conhece fulano de tal? Eu falei: vixe, deve ter nascido recentemente, porque na minha época eram esses os autores. Mas eu estou tentando ler autores mais novos. Calma, mas por enquanto são esses. Concluindo, para a gente orar. Para você não se esquecer, as desculpas podem parecer proteção, mas são uma prisão sutil. Deus nos convida a deixar justificativas e abraçar a vida abundante. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a ficar em pé. Vamos orar? Pai, nós queremos nesta noite, através da Tua graça e do Teu poder, dizer que para nós chega de dar desculpas. Nós queremos uma vida plena, restaurada, curada, transformada. Onde, Senhor, enfrentamos as nossas lutas, combatemos os combates que o Senhor coloca diante de nós, crendo que seremos sempre, com o Senhor, vitoriosos. Fica conosco. Tira esse hábito extremamente nocivo das nossas mentes e dos nossos corações, este hábito de dar desculpas, e nos transforma em pessoas resilientes, capazes, responsáveis, disciplinadas e que não têm receio de encarar a vida. Oramos e pedimos que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém.